Oi, oi pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite. Vou esperar mais uns minutinhos. Oi, boa noite. Vocês me escutam bem? Larissa entrou. Oi, Larissa, boa Oi, Ali, noite. tudo bom? Ai, Tudo bem? pode chamar de Lari que fica mais em casa o negócio. Mas em casa, né? Depois a gente Mais em A casa. gente vai falando. A gente está Isso aí. esperando a Magali também entrar, né? Ela tá por aí, Isso. Aí eu tomando um vou cafezinho pra aquecer no para dia frio. esquentar. Eu errei hoje, tô de manga curta, fiquei pensando, ó, já vou pegar alguma coisa, então. Ó, a Magali tá entrando também. Muito bem. Pontualmente, então, né, meninas? Vamos ver se dá certo aqui na Magali. Oi, Magali, boa Oi, gente, tudo noite. bom? Tudo bem? Boa noite, Tudo. então. Estreando no Instagram, né? Agora Pois Magali. é. já. Não, já aquela coisa que a gente vai retardando, né? Vai negando quase a existência, como fazendo conta que não existe. E, enfim, chega uma Ai, hora que ai. não tem mais como negar. Não teve escapatória. Como é que Não. eu faço? Vai ter Exatamente. que ter uma conta. Tem que Exa- ter, né? Exato. Eu disse, Ai, não, a ai. gente cria, vamos lá, e tudo dá seu jeito. E Pix vale foi a a mesma pena. coisa. Pix foi a mesma coisa. Eu retardei, até que disse, ok, vamos lá. E foi super bom. Isso É aí, só aquela isso coisa que a aí. gente vai adiante. Ai, ai, muito bem, gurias. Vou começar então, né? Porque acho que a gente tem bastante coisa para falar. A verdade é que o inverno ainda não chegou, mas o frio já está dando as caras. A previsão para amanhã é que chegue a 2 graus, né, de temperatura. E acaba que com ele, então, surgem as doenças, né, que são bem mais comuns desse período do inverno. A gente tem, até falei para as gurias, vou separá-las, né, em via aérea superior, via aérea inferior, e eu vou dar meus pitacos aqui Depois a gente fala do como contínuo da via do aérea contínuo, também. exato. E o que que chega para mim quando eu estou na emergência também, né? Então a gente tem aí os resfriados, tem sinusite, tem rinite, tem laringite, tem asma, tem pneumonia. Acho que a gente pode falar um pouco sobre Covid também. E o fato é que tem vários, né, vários fatores que acabam favorecendo isso, não só a temperatura baixa, mas a questão do ar tá mais seco, a tendência da gente ficar mais aglomerado, não pode se falar essa palavra. Mas enfim, ambientes mais Mais fechados, fechados. né, mais fechados, isso acaba
aumentando a probabilidade, né? Então, acho que tem bastante dúvida. As gurias me falaram que já tinham algumas dúvidas, inclusive no Instagram, perguntando. Então, quais são essas doenças? Como é que a gente evita, né, tais doenças? Quais são as dicas para os pequenos? Não sei se a Lari quer... Eu vou apresentar as meninas, então, né, em primeiro lugar. Isso aí. Tá? A gente se conhece, mas nem todo mundo Muito. nos conhece. Né? Exatamente, tá. Então, em primeiro lugar, eu sou a Alessandra, né? Eu sei que deve parecer um pouco estranho, pouca gente me associa como pediatra, porque eu sou neuropediatra, mas eu ainda faço emergência pediátrica lá no Hospital Moinhos de Vento. Né? Então, acaba que nessa época aumenta bastante, né, o movimento em função desses quadros que a gente vai falar. E aqui, então, quem vai nos tirar as dúvidas de fato vai ser a otorrinopediatra, né, Larissa Enéas, nossa parceira, né, ali do Nasce Criança, e a pneumopediatra, doutora Magali, também minha colega lá no Moinhos, então, né, responsável pela pneumopediatria de lá. Gurias, sejam bem-vindas. A palavra está com vocês. De vez em quando eu vou fazer aqui uma intervenção, mas podem ficar à vontade. Quero agradecer, né? Agradecer mais uma vez pelo convite. Na verdade, eu sou meio de casa agora já, né? E é um prazer enorme ser desse grupo seleto Nasce Saúde, né? E como otorrinopediatra, a gente sabe que agora vem, na verdade, muitas dúvidas, né? De pais, mães, e esse ano em especial, eu acho que é um ano peculiar, né? No que diz respeito às infecções de via aérea, não pelos outros vírus de todos os invernos de uma vida inteira, né? Que mãe e pai e pediatras, otorrinos, pneumos estão super acostumados. Mas porque a gente tem um vilão aí andando por à solta ainda, né? E que merece, obviamente, o nosso olhar atento, né? Mas vou deixar a Magali dar um oizinho aí, senão daqui a pouco só eu falo. E aí a gente continua o papo. Olá, boa noite a todos nessa noite fria. Então vamos esquentar com um assunto que é de interesse de todos, pais, mães, babás, tias, tios, avós, avós, nós, e especialmente em mais um ano peculiar, e o peculiar esse ano já está sendo diferente para a saúde das crianças, se comparado ao ano peculiar prévio que nós tivemos. Eu não estou oficialmente no time da Nasce, mas eu sou uma grande parceira de todas, né? E de todos da Nasce, então muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com a Larissa e a Alessandra, que eu conheço de muitos anos, com quem eu trabalho muito e sou grande fã também. Ai, ai. Muito bem, meninas, vocês querem começar falando um pouco, então, sobre essas questões dos resfriados, as otites, as pneumonias, as bronquiolites? A gente pode deixar um tempinho para a questão do Covid, né? Ano passado, a emergência esvaziou, a gente não teve absolutamente nada disso. Né? A emergência pediátrica, sim. Isso, vamos lembrar que a gente está falando do mundo pediátrico, né? O universo, o nosso universo, mais ou menos. O nosso universo. Mas a expectativa é que esse ano já não seja igual, né? Então, queria ouvir de vocês o que vocês acham, o que vem pela frente. Eu acho que, assim, uma coisa que é super importante, que a gente às vezes fica, né? As pessoas falam, a gente observou. Não só a gente observou, como até os estudos. Tem um estudo... Gente, eu não vou lembrar qual é o jornal, mas acho que lá por outubro do ano passado, novembro, falando realmente da queda absurda da incidência das infecções, né? Tem uns gráficos assim que tu vê, é algo surreal, o quanto diminuiu, né, a incidência das infecções respiratórias, pneumonias, otites, até mesmo otite serosa, que não é algo infeccioso, mas que tem muitas vezes relação com esses quadros infecciosos, que realmente foi algo que caiu. Já vou te fazer até então um adendo nisso, porque o nosso grupo fez um estudo, mostrou num estudo a queda já lá no início da pandemia, o ano passado, no primeiro semestre, uma queda aqui na região sul chegou a ser de até 90% nas internações por bronquiolite viral.
Então, são os dados da ciência, são os dados da ciência local, inclusive, mostrando isso. Mas pode seguir, Porque isso foi uma impressão, não foi uma impressão, mas foi algo que foi visto por todos nós, os nossos consultórios ficaram, eu que sou otorrinopediatra, quem é pneumopediatra também sentiu isso, os próprios pediatras, que nessa época a gente trabalha que nem os condenados, eu brinco, né, porque é encaixe, é isso, é aquilo, é trabalhar até altas horas, porque realmente as crianças adoecem muito e ano passado a gente realmente teve um inverno completamente atípico. E por quê? Né? Isso é uma grande pergunta. Por quê? Porque as crianças estavam isoladas, né? E quem é que são os grandes transmissores, né, dessas doenças infecciosas, né? São eles entre eles, as crianças entre eles, e são realmente os vírus que causam, a grande maioria, os vírus respiratórios, e que são os nossos grandes inimigos na pediatria, né? São os vírus respiratórios que acabam circulando nessa época do ano, né? A gente tem especialmente vírus sincicial respiratório, rinovírus, adenovírus, o próprio influenza, que são, né, então, os vírus mais vilões, que eu brinco, né? Claro que existem outros próprios coronavírus humanos, né? E que sempre circularam, só que ano passado, pelo fato das crianças estarem isoladas em casa, a gente acabou observando que as crianças quase não adoeceram. Em contrapartida, esse ano, por uma série de razões, porque também são vírus muito mais transmissíveis na população pediátrica, né, comparado com, por exemplo, com SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. Então, o que a gente acaba observando? Que as crianças voltaram não para sua vida normal, mas para uma certa normalidade, digamos assim, né? De ir para a escola, de eventualmente conviver com algumas outras crianças, porque sem julgamentos, né, gurias? Mas assim, a gente sabe que as pessoas deram uma flexibilizada também nas suas vidas, né? Não estou dizendo se é certo, se é errado, mas isso é fato, a gente está observando isso acontecer. Então as pessoas vêm convivendo um pouco mais e, obviamente, as crianças não estão isoladas desse mundo. Então, acabam também convivendo mais, tanto com outras crianças quanto com outros adultos, e, consequentemente, então, esses vírus também acabam circulando mais e causando, então, as nossas velhas e conhecidas doenças de todos os invernos, né? E, obviamente, que o resfriado vai ser sempre a mais comum. Né? A nasofaringite aguda, que a gente chama, que é o nome bonito, né, para o resfriado comum, que é a principal virose que a gente acaba tendo no inverno, né? Que são causados realmente por rinovírus, por coronavírus, outros, né? E que estão sempre presentes por aí. Então isso aí vai começar a circular e já está circulando, a gente já está observando, né? E como são vírus que a gente acaba não pesquisando, a gente acaba não tendo muitas vezes o diagnóstico, né? Desses vírus, diferentemente de alguns outros. Então, isso é uma coisa que é bem importante da gente falar. Vão me interrompendo e vão falando, tá? Gurias? Pelo amor de Deus. Não vai ficar um monólogo aqui. Eu acho que a Magali pode falar um pouco, mas depois eu queria que tu nos dissesse, assim, até para os pais que estão aqui, né? Quando é que eles têm que pensar, não, meu filho tá só com um resfriado, né? Ou quando é que eles têm que olhar pro lado aqui direito da tela e pensar, bom, será que eles não estão evoluindo com uma bronquiolite nos pequenininhos ou não é uma pneumonia? Não sei se a Magali quer falar um pouco sobre essas infecções de via aérea inferior, o próprio resultado desse estudo de vocês, né? Sim. Indo na sequência da Larissa, na verdade, muitas vezes os vírus, as viroses respiratórias de via aérea superior podem causar doença em via aérea inferior, especialmente em crianças pequenas. Então, quando a gente tem isso, a gente sempre atentou quando uma criança, especialmente uma criança pequena, um nenê, fica com um quadro de resfriado, a tentar também a observar as manifestações clínicas, sempre que possível levar no seu médico para uma avaliação e ficar atento aos sinais que a gente chama de alerta para as infecções respiratórias, que seriam, entre outros, febre alta e persistente, sinais de dificuldade respiratória que vão além daquele nariz obstruído, daquela tosse chatinha que está atrapalhando, né? Sinais de dificuldade para respirar, ou prostração excessiva, recusa alimentar importante, especialmente no que tange a hidratação. Então, isso é algo que a gente sempre atentou e a gente tem que seguir prestando atenção. E o fato disso que a Larissa comentou, do ano passado, as crianças terem ficado com menos doentes, terem contraídos, menos infecções respiratórias virais,
no que tange a bronquiolite viral para este ano, a gente ainda não tem os resultados dos estudos, mas já tem outros países no mundo que estão com temporadas de vírus respiratórios, de bronquiolites virais, já acontecendo antes das nossas, como a Austrália, Nova Zelândia, a própria África do Sul, que não necessariamente, não pelo SARS-CoV-2, não pelo vírus da Covid, eles têm uma impressão de que os quadros de bronquiolite por vírus sincicial respiratório, que é o principal causador de hospitalizações nas crianças abaixo de 1 ano, parece estar vindo de uma maneira um pouco mais agressiva, com quadros mais floridos, ou seja, isso a gente ainda não tem dados, mas já vem não no Brasil se questionando isso, nós também no Brasil se questionando isso, mas outros países já estão questionando isso. Então, isso vai ser um dado que daqui a alguns meses talvez a gente tenha. Então, talvez a gente tenha que ter mais atenção ainda. E outra coisa que eu acho que é importante, eu acredito que a Larissa também e a Alessandra também vão concordar, que num ano de pandemia, nós ainda estamos num ano de pandemia, qualquer infecção respiratória viral, por mais que a gente possa tenhamos outros vírus circulando, nós nunca vamos poder afirmar só pela clínica que não é o vírus da Covid. Então, isso certamente vai trazer angústia, apreensão. E se no passado a gente já orientava que aquela criança sintomática se afastasse, esse ano é fundamental. Né, Larissa? Não sei se tu eu acho que isso é super colocar importante. alguma coisa. Não, eu acho que isso é essencial, né, Magali, por uma série de coisas. Bom, então a gente até ia falar do Covid um pouquinho depois, eu acho, mas já que tá no contexto, a gente já fala. Mas é que é vírus respiratório. Não adianta, é vírus respiratório, então não adianta. O que acontece? Às vezes os pais me perguntam, tá, mas e aí, Lari, vai ter alguma coisa que faça com que eu diferencie? Ah, não tem. De repente, eventualmente, numa criança maior, né, que possa daí dizer, olha, perdeu o olfato, né? Porque daí os maiorzinhos eventualmente até podem falar, e isso é um sinal muito sugestivo, né, de Covid-19. Fora isso, em crianças especialmente, que muitas vezes são muito pouco sintomáticas ou fazem realmente um quadro de resfriado, a gente não tem como diferenciar, a não ser que a gente teste essa criança. Então, por isso que eu acho super importante para os pais entenderem, para as famílias entenderem que uma criança com um quadro de resfriado é uma criança que precisa ser, ou nesse ano é uma criança que vai precisar de uma certa avaliação, diferentemente que daqui a pouco no ano passado ou nos outros anos a gente também não era tão rigorosos assim nesse sentido. Porque o que acaba acontecendo? Se a criança está especialmente na escolinha ou na escola, enfim, né, na creche, enfim, a gente sabe que essa criança, por questões de vigilância sanitária, por questões de controle de infecção, né, dentro das escolas, essa criança também vai ser afastada do ambiente escolar, né? E muitas delas vão só poder voltar depois de uma avaliação. Então, eu também gostaria que existisse uma compreensão dos pais que, infelizmente, ainda não temos uma bola de cristal que a gente vai poder olhar e dizer, olha, teu filho deve estar com Covid. Não é Covid de jeito nenhum. Né? A gente não tem como fazer isso, a não ser que a gente teste, né? Então, claro, a gente vai, obviamente, avaliar caso a caso, né? A gente não tem como não fazer isso. Então, a gente não vai poder dar aqui uma receita de bolo. Então não é. Então é. Então vamos deixar em casa. Então vamos testar. Então, não, a gente vai ter que avaliar cada criança esse ano. Não que isso não seja feito antes, mas assim, é diferente de uma criança que a mãe manda um WhatsApp para ti ou te liga nos anos anteriores e diz, não, faz higiene nasal, controla a temperatura, vê como é que vai ficar. Se tiver tudo bem, não precisa trazer, né, aqui no meu consultório, quando vê que é só um resfriado, uma criança grande, de 6, 7 anos, né? Isso é bem importante, né? Até vou te interromper para dar fazer um parênteses e tu já completar. Porque isso a gente vê muito na emergência, né? A criança que é levada pelo resfriado e que muitas vezes os pais até se frustram com essa nossa conduta. Não agora, porque agora uma criança que chega na emergência com febre, com congestão, com coriza, a gente vai obrigatoriamente, acho que até é uma questão de consciência epidemiológica, né? A gente tem que saber o quanto está acontecendo, o quanto o vírus está presente. Mas eu tenho essa sensação que muitas vezes os pais se frustram quando a gente... Mas não vai dar nenhum remédio, é só lavar o nariz realmente, né? Como assim? Né? Então, de repente, tu reforça isso um pouco desse cuidado. Porque o que acaba acontecendo? Então, só fechando assim, a questão do coronavírus, vai ser um ano diferente. A gente vai precisar possivelmente testar ou afastar por um período maior essas crianças, né? Porque muitas vezes, daqui a pouco, uma criança em outros anos, né?
que fizesse só um quadro de coriza, um dia de febre, né, um pouquinho de tosse, mas que dali 3 dias está ótima, possivelmente essa criança já ir para a escola ali com 48 horas, né? Hoje em dia a gente já não pode liberar a criança assim, né, sem testar. Né? Se é uma criança que não teve contato com ninguém, mas está com sintomas, que pode ser Covid, ou vai ficar 10 dias, né, em casa, isolada, essa criança, para poder voltar para a escola, ou vai testar, negativo, estando assintomática, ela vai poder voltar para a escola. Bom, daí a Ali me pergunta uma coisa que isso todo ano acontece, né? E todo o sonho de qualquer mãe, e eu confesso que é o meu sonho também que a gente tivesse uma medicação que a gente desse para a criança e a criança ficasse ótima no dia seguinte, né? Isso aí é o nosso sonho, mas não existe, né? Então, assim, vírus, e acho que por um lado também a Covid-19, né, veio para nos mostrar assim, existem os vírus estão aí, sempre tiveram, né? E aí tem centenas de vírus, e toda vez que a gente entrar em contato com um vírus que a gente nunca teve contato antes, nós vamos fazer sintomas mais intensos, menos intensos, dependendo do bicho que tá pegando. Então, do o que bicho, acontece? da imunidade, do Isso, status do histórico, ou exatamente. seja, de vários fatores. De vários fatores, né? Então, mas dependendo de todo esse contexto, vai ter mais ou menos sintomas. O que acontece, né? Então, a gente não conhece esse vírus, nosso sistema imunológico que vai ter que trabalhar, né? E aí, por isso que vem, às vezes, a febre, por isso que vem a secreção, por isso que vem a obstrução, toda a cascata inflamatória que invariavelmente acontece no nosso organismo, né? E a gente vai precisar de um tempo para fazer anticorpos contra esse vírus, que vai, então, mandar esse vírus embora, né? E aí, o que se faz? Infelizmente, nesse período, é tratar os sintomas, né? Então, assim, é analgésico, é higiene nasal. E a higiene nasal é fundamental, tá? Eu tô falando isso no caso de viária superior, tá, Magali? Depois tu fala das profilaxias outras, dos chiadores aí, né? Das crianças asmáticas e sibilantes. Mas, assim, a higiene nasal, ela é super importante, né? Sempre foi. Não só nos quadros infecciosos em si, mas nas próprias rinites, né, nos quadros alérgicos, e também até como realmente uma profilaxia. A higiene nasal é super importante. Então, às vezes os pais também ficam, mas tem que lavar todo dia. Eu falo, depende. Se puder, sim, lava todo dia. Se é uma criança que aceita super bem, lava no banho. Vocês vão dar banho todo dia. E quantas lava, vezes, né? Lari? Quantas vezes tem que lavar? Tudo vai depender, né, Ali? Então, aí entra a coisa. Depende, né? Eu adoro depende, mas depende, né? Porque, assim, se é uma criança, por exemplo, que tá assintomática, só tá entrando nisso na rotina da criança, e às vezes eu falo pros pais, a criança vai legal, vai bem, aceita, faz a higiene nasal uma vez ao dia, porque isso é bom, né? Ajuda, na verdade, até na prevenção mesmo das doenças, mas, acima de tudo, entra na rotina da criança. Né? Assim como é escovar o dente, como é tomar o banho, como é cortar a unha, como é vestir a roupa. Lava o nariz. Sim, Quando a criança vai realmente precisar lavar mais vezes o nariz, por quê? Porque ela vai estar com mais secreção, no caso de uma virose, isso já não é tão difícil de tu introduzir, porque a criança já está desconfortável, já está obstruída, e tu vai fazer uma coisa extra, né? Claro que tem crianças e crianças, tem umas que é uma tarefa hercúlea para o pai, para a mãe, né? Tem que chamar pai, avô, todo mundo segurando a criança entre 10 para lavar o nariz. Bom, ok, né? Mas a higiene nasal é super importante e aí vai depender. Então, quanto mais sintomático, quanto mais secreção, mais a gente vai lavar o nariz. Tem várias formas de lavar. Isso também cada família vai achar a sua forma, só não vem com, né? Aqueles puffzinho meia boca, assim, que dá 0,5 ml em cada narina, que isso não vai funcionar. Não sei em bebês, que a gente usa mais conta-gotas mesmo, mas em crianças maiores tem que ter mais volume. Pode ser o jato contínuo, pode ser aqueles dispositivos tipo rinse, né, que tu aperta assim para lavar o nariz da criança, pode ser com seringa. Isso aí cada família, cada criança a gente vai encontrar a melhor forma, né, para cada um. Eu vou passar aqui para a Magali, até vou fazer duas perguntas assim um pouco divididas. Uma nessa sequência do que a Lari está falando. Então, quando é que a gente sai desse momento em que só lavar o nariz já não é mais suficiente e tu já desconfia, ou em que momento os pais têm que desconfiar? E uma pergunta aqui que foi feita sobre vacinas na gravidez, né? O teu grupo trabalha muito com a questão de vacina, trabalha muito com a questão do sincicial respiratório. Existe alguma
alguma vacina na gravidez que seja possível imunizar os bebês para as doenças respiratórias? É possível, assim, a gente já fazer essa prevenção? Então, vou dividir, não sei se ficou claro aí para ti, mas qualquer coisa me fala. Tá, eu acho que vou começar de trás para frente, então, Tá. pelas vacinas, tá? Isso. 2 vacinas já são feitas na gestação para prevenção de doença respiratória. Uma para bactéria, que é a vacina DTPA, que a gestante faz para proteção do pertussis, que é a coqueluche, que é uma bactéria. Então, é uma estratégia de vacinar a mãe para proteção do pertussis no nenê pequeno, tá? Então, já faz parte da rotina do pré-natal no Brasil. Se o pai e a mãe puder, se o pai também puder se vacinar, é bom se também. toda a família, todo mundo vai ter contato que vai com em o nenê. contato, Isso, né? Mas para a mãe, essa já é uma estratégia para proteção, pensando nessa produção de anticorpos de passagem transplacentária no nenê, mas contatos também, isso é bom, além de limitar que os contatos mais próximos desse nenê também tem uma vacinação em dia, né? E a outra vacina, que é a vacina que a gente faz nessa época do ano, idealmente, que é o do influenza, que é o vírus da gripe, que é um vírus que também, além de causar doença de Viéria superior, ele pode causar doença de Viéria inferior, por exemplo, uma pneumonia viral ou bronquiolites virais, tá? Então, é uma vacina que também já faz parte do pré-natal dessa mãe. Pensando em vacinas para a mãe, para a proteção do nenê, nós já temos, inclusive no Brasil, inclusive em Porto Alegre, estudos de fase 3, que são aqueles estudos antes da medicação poder ser liberada para uso, né? Aqueles estudos para avaliar a eficácia na população de vacinas para proteção do vírus sincial respiratório, que, como eu comentei anteriormente, é o principal causador de bronquiolites virais no mundo, para proteção da mãe, para imunizar a mãe na gestação, pensando na proteção do nenê. Até porque, especialmente, um dos fatores de risco, além de prematuridade, de cardiopatia, pneumopatia, mas um importante fator de gravidade na bronquiolite é quanto mais jovem é esse nenê. Então, se a gente puder ter alguma estratégia de proteção da mãe para proteger o seu bebê, isso é algo que a gente não tem ainda no mercado, não é algo que possa ser feito ainda, mas que possivelmente para um outro filho dessa mãe que se está gestando agora, ou para os netos, enfim, né, continuando nessa fase, essa fase que é 3, é uma fase que já está bem avançada, ou seja, os estudos prévios de segurança mostram que parece ser seguro e estão avaliando mesmo a eficácia, né, que no laboratório e com quantas semanas, Magali, a mãe deveria, para gerar essa imunidade, qual seria o ideal, tu sabe, desse... Tem mais de um estudo já de fase 3 para vacinar a mãe. Tem um dos estudos, que é o que eu estou participando, né, que eu conheço um pouco mais de detalhes, estão incluindo mães entre 24 a 36 semanas de idade gestacional. Né? Então, claro que se isso, de fato, se mostrar eficaz, tá? Que parece que sim, mas enfim, a gente precisa dos estudos para nos dizerem isso, assim como aconteceram com as vacinas do Covid, mas se mostrar eficaz, pode ser que tenha alguma janela mais estreita, mas por enquanto, pelo menos em nível de estudo, né, e o que eu estou participando é entre 24 e 36 semanas para esse vírus, mas isso é um futuro que não é talvez muito longínquo, não, né? Sim. Diferente de tudo que a gente já viu de bronquiolite até agora e de prevenção para bronquiolite, né, por meio de vacinas é algo que a gente não tem ainda, a não ser para influenza, né, pensando em vírus, mas que talvez num futuro breve ou não muito longínquo nós tenhamos. Isso é maravilhoso, né? Uma quebra de Magali, paradigma. Porque se a gente for olhar, né, as UTIs lotam nessa época do ano por vírus sincicial respiratório, né, pelas bronquiolites, pelo vírus sincicial respiratório, que é o grande causador, né, e que é muito mais devastador para as crianças do que o próprio Covid, né, e eu acho que isso realmente um divisor de águas, assim, que bacana se realmente puder ter uma certa imunidade para as crianças naqueles primeiros 6 meses, principalmente, que em geral né, da imunidade transplacentária. Não sei se é isso, mas isso eu tô falando de coisas, né, do que eu lembro. E gurias, isso funcionaria também para quem está amamentando, né? Para quem, por exemplo, se vacinou após o parto, vocês têm os dados da influenza, do próprio Covid, né? Quem fez no pós-parto, quem amamenta também consegue proteger de alguma forma, imunizar o bebê? Assim, pensando, por exemplo, para a influenza, além de
talvez uma proteção para a amamentação, pensa que você está num ambiente com esse nenê. Então, você está protegido, né? Sim. E para a Covid, a gente ainda tem um pouco menos de dados, né? Eu confesso que eu não sei de nenhum não sei dado, não é dados nem sobre isso. positivo, nem negativo de passagem pela amamentação, tá? A gente viu que tem Mas- algo que falaram, né, Magali, sobre que conseguiram testar a imunoglobulina, né? Viram anticorpos em bebê. Saiu, na verdade, mas não de sei mães o que quanto. tiveram Covid na gestação, né? Isso. Mas assim, para mãe que fez vacina para Covid no puerpério ou no pós-parto, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nas vacinas de Covid. Elas são muito boas. Acho que a gente, se tem indicação de fazer, tem que fazer, independente de qual for. Mas a gente tem que continuar se protegendo. Então, não é porque eu fiz a vacina, fiz as Exatamente. 2 doses das que nós temos aqui no Brasil, que tá tudo liberado. Não, nós Exato. somos potenciais transmissores. Exatamente. Então, para essa mãe que foi vacinada por Covid, a chance dela ter doença grave é menor, bem menor, significativamente, independente da vacina. Diferentes valores para as diferentes variantes, enfim. Mas ela pode passar para o seu filho. Por Isso eu mais acho que super o importante Covid, falar. por mais que o Covid nas crianças parece e tem menor gravidade, a gente nunca quer que seja que o nosso filho tenha. Claro. Né? A gente não quer que a gente passe para outras pessoas. Então a gente tem que pensar Exatamente. no todo. Né? Isso eu acho Então, super importante, porque as pessoas acham que porque estão vacinadas, que eu brinco, né? A festa da uva, eu sempre falo essa brincadeira. Mas que acho que, tá, nós estamos vacinados. Gente, e o mesmo até vale um pouco para influenza, né? A vacina do próprio influenza, ele diminui muito mais a chance de evolução para doença grave, né? Não tem impacto grande na própria transmissão, né, da doença e nem que tu não pegue. Então, não significa que tu tá vacinado contra a Covid, especialmente vacinas, a Oxford, né, e a Coronavac, enfim. As de RNA já é um pouquinho diferente, elas parecem ter um leve impacto, assim, né, na transmissão mesmo. Mas agora que está sendo vacinado o Pfizer aqui, né, no Brasil, então até então as vacinas que tinham disponíveis para nós não têm um impacto na transmissão. Então é importante as pessoas ficarem bem conscientes em relação a isso, né, porque tu tá vacinado que tu não pode pegar e nem passar para ninguém. E comparando, sim, o influenza e o Covid, eles são vírus respiratórios, mas têm comportamentos diferentes. Diferentes. Na pandemia do influenza, nas crianças, as crianças foram devastador. grupos de risco, né? Assim como os idosos. Mas as crianças foram um grupo de risco muito importante. Muito, né? As E, UTIs assim, eram lotadas, né, de de crianças. influenza em 2009, Eu lembro que eu estava né? eu tava na residência na época. Era um horror. Tinha muita E a criança. gente tem a população que tem mais acesso à vacina da influenza comparativamente à Covid, né, a taxa de transmissão, de contágio, de infecção. Então, assim, são vírus respiratórios, têm suas vacinas, mas tem comportamentos que não são totalmente iguais. Então, isso é importante a gente também ter esses detalhezinhos que parecem ser muito técnicos, mas que repercutem depois no comportamento junto à população. A população, sem dúvida. Eu acho que é importante isso, né, de vacinar. Vacinem contra influenza as crianças, né? Isso é super importante. Vacinar as crianças, mesmo aquelas que já não estão mais no grupo recomendado pelo próprio Ministério de Saúde, pelo SUS, mas quem puder, né, fazer a vacina no seu filho, em uma clínica Todos de vacinação, nós, né? Claro, óbvio, né? Então, não quem todos puder nós, se eu digo vacinar, assim, quem puder se vacinar, que não seja Exatamente. grupo de risco, né? Exato. né? É um fator de E confusão a menos, né? É Também. interessante também, né, que quando Uma a gente proteção. fala em doenças de inverno, vem muito essa coisa do nariz ranhento, tá tossindo. Agora, será que é Covid? Será que não é? Será que é influenza? E a gente acaba esquecendo também das otites, né, que eu acho que são muito importantes. Acabam, muitas vezes, otites de repetição acabam afetando, chegando para mim também, né, com atraso de fala. Então, a gente tem que lembrar que existem as otites. Vou pedir para a Lari falar um pouco, né? Até teve uma pergunta exatamente sobre isso, se uma criança de 2 anos que tem repetidas otites a cada 3 meses, se por si só já seria uma indicação de dreno, né? E como é que surge a otite? É tão mais fácil a gente pensar aqui na questão dos vírus, né? Mas a gente nunca pensa muito nessa questão do ouvido. Então, fala aí um pouquinho também. Então, assim, na verdade, a gente tem vários tipos de otites, tá? A mais conhecida por todo mundo, né, é a otite média aguda. O que é a otite média aguda? É aquela otite que vai dar
vai afetar as crianças em geral, elas são acompanhadas de febre, de dor de ouvido, e na grande maioria das vezes, o que precede, ou seja, o que vem antes dessa otite é um quadro de resfriado, né? De ranho, de secreção e de tudo mais, tá? É super importante lembrar que a otite média aguda, diferentemente, então, do que a gente estava falando até agora, é uma doença bacteriana, causada por bactéria, tá? Então é diferente, é outro agente, né? Outro micro-organismo que causa, né? A gente tem 3 principais bactérias que causam as otites, né? A grande, o pneumococo é o principal. Que é o principal causador das né? pneumonias, Das pneumonias bacterianas. também, Bacterianas. tem a moraxella e hemófilo, né? Então são as 3 principais bactérias causadoras das otites. E invariavelmente a gente começa realmente, o início da otite vai começar, então, com secreção nessa via aérea, essa secreção acaba muitas vezes contaminando, né, com bactéria, e essa secreção, então, contaminada, acaba indo para dentro do ouvido da criança pela tuba auditiva, que é um canalzinho que conecta o ouvido com o nariz e com a garganta, que é o canalzinho que ajuda a gente quando vai para a serra e boceja e abre, né? E melhora. Então, é esse canalzinho aí que é a tuba auditiva, e é por ali que vai essa secreção. Né? E essa secreção contaminada encontra, então, na orelha média o melhor lugar do mundo, porque é quentinho, né? É curtinho na criança. Pequenininho, de pouco acesso, enfim. Então, aí acaba que a gente tem uma proliferação bacteriana ainda maior, com produção de secreção purulenta e aí com todas essas consequências. A otite média aguda é a infecção bacteriana mais frequente na infância, tá? E é a maior causa de prescrição de antibióticos no mundo. Tá? Então, realmente é algo muito prevalente. Até os 7 anos de idade, pelo menos 95% das crianças vão ter tido pelo menos uma otite na vida. Então, não se assustem também se seu filho fizer uma otite, ele está dentro da estatística. Tá? Quase todas as crianças vão fazer pelo menos uma otite na vida. O que nos preocupa é quando essas otites acabam sendo muito frequentes. E por isso que a higiene nasal é importante, porque no momento em que tu lava bastante esse nariz, tu diminui a chance de contaminação com bactéria, porque não tem o leito ali, ó, o caldo de cultura que eu falo para os pais muitas vezes com bactéria. Claro, o que nos preocupa muitas vezes, né, como tu falou ali, que o pai perguntou, é quando essas otites são recorrentes. E quando é que a gente considera, então, uma otite recorrente, né? Quando as crianças fazem, então, 3 episódios ou mais em 6 meses, tá? Ou mais de 4 em 1 ano. Nessas crianças, a gente aí realmente tem indicação de colocar o tubo de ventilação. Mas, mais uma vez, assim, é algo muito particular. Tá? Isso é o que diz os guidelines, enfim. Não estou dizendo que a gente não vai seguir os guidelines, tá? Né? Mas depende. Daqui a pouco uma criança fez 2 otites, assim, uma seguida da outra, e aí veio o verão, e aí fez a outra só dali um tempo, e daí só fez. Então, é muito. Depende, mas via de regra é isso: é 3 ou mais em um período de 6 meses, ou 4 ou mais em 1 ano, que seria a indicação da gente colocar o tubo de ventilação, que é o dreninho, né? O famoso dreninho, que ninguém vê, tá, gente? Não fiquem apavorados. Fala em dreno, os pais acham que a criança vai sair com o negócio pendurado pelo ouvido, né? Não é assim. Mas é basicamente isso, né? E existe alguma associação, às vezes os pais perguntam isso, a criança foi na emergência, foi diagnosticada com a otite, seguiu fazendo febre apesar do antibiótico, voltou 48 horas depois e era uma pneumonia. A Magali até falou assim, é o pneumococcus que é o mesmo. Vocês querem entrar um pouquinho na parte da pneumonia também, Magali? Qual seria o risco dessas infecções de via aérea? Então, assim, não fez o que a otorrino disse, não lavou bem o nariz, acabou... Às vezes tem umas que até lavando fazem, tadinhas, não falam. É verdade. É uma série de coisas, né? É um monte de fatores. É uma série de vai... coisas, não, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Eu tô falando que lavar o nariz, diminuir essa coisa da secreção, pode ajudar a não evoluir para uma otite. Tá? Mas são múltiplos, aquilo que a gente falou antes, são múltiplos fatores. O status imunológico da criança, o histórico dela, a idade que ela tem, o bicho. Carga genética. Tudo depende. Exatamente. Em casa, a idade da criança. Aleitamento materno. A vacinação, o uso de bico ou não. Então, tem muita coisa. Então, por isso que é importante, assim, é o todo, né? Sim. A principal complicação bacteriana das infecções respiratórias, inclusive das de via aérea inferior,
acabam sendo a otite. Mas a gente tem que lembrar das pneumonias bacterianas, tá? Tá. Dependendo do agente, né? E o pneumococo é o principal agente, né? Tratando, teoricamente, se a pessoa está tratando uma otite, enfim, ela estaria também cobrindo o pneumococo, que poderia estar no pulmão. Mas a gente tem múltiplos fatores, tá? É uma pneumonia simples, é complicada, qual é o agente, é mesmo o pneumococo, qual a dose que ela estava usando de antibiótico, por quanto tempo, né? Então, todos esses fatores vão contribuir. E, claro, infecções virais ou infecções respiratórias de repetição são um fator de risco também para complicações bacterianas, como a gente comentou, otite principalmente, mas também pneumonia bacteriana, tá? E aquilo que eu falei lá no início, a gente sempre tem que atentar a sinais de alerta, tá? E seria pouco provável uma criança ter, na medicina dificilmente a gente vai falar 0 vezes, tá? Mas seria pouco provável uma criança ter uma pneumonia bacteriana sem ter pelo menos alguns sinais de alerta, e um deles é febre alta e persistente. É uma criança que geralmente se faz pneumonia bacteriana, ela fica mais prostrada mesmo entre uma febre e outra. Então, É a criança doente, sinais. né? É a criança doente. Às vezes os pais me perguntam, né, isso. Tá, mas e se teu filho ficar ruim, tu vai saber. Porque, em geral, a gente sabe, né, quando a criança tá realmente... Eles ficam doentes. Ficam realmente doentes, né? É a criança que não tá com febre, tá prostrada, né? Tá batidaça. Tá batida, tá jururu, eu sempre falo até para os alunos na faculdade, né? A criança que tá muito quieta, ou ela tá doente, ou ela fez tá aquela arte que até ela sabe que botou ela vai... um corpo estranho no nariz. Não, nem dá ideia, nem dá ideia. É aquela que quebrou o vaso da planta preferida da mãe, chutando bola, né? Ai, ai. E asma, gurias, vocês querem falar um pouco? Porque agora é essa época também, né? E aí a gente tem também todos esses fatores imunológicos, o ar um pouco mais seco, às vezes o estar dentro de casa um pouco mais quentinho, as questões alérgicas, então a gente tem tudo isso como. Então, às vezes uma rinite, né? Que vem associada, desencadeando. Como é que está essa questão, assim, de... se faz ainda a receita da crise? Qualquer corticoide serve? Agora eu compliquei a vida da Magali. Magali te ralou. Só isso é uma live. Mas Mas live aí... inteira, isso são cara. várias lives. Lives. Umas não é suficiente para isso, né? O Edinho até nos pergunta assim, sobre se asma na gestação também existe algum tratamento que seja mais específico, ou se também qualquer corticoide inalatório pode ser usado. Diz pro Edinho que ele esqueceu que ele tá falando com uma pneumopediatra, não com uma pneumo de adulto. Eu não espero que os meus pacientes pediátricos entrem em gestação, tá? Não é o normal. 16 anos ainda não pode, é ainda tá com a gente, hein, mas Magali? assim, mas os corticoides inalatórios, assim, de uma maneira assim, bem geral, tá? Sem particularidades. Cada caso é um caso, tem que olhar bem dose, qual, mas assim, os corticoides inalatórios têm uma ação tópica local maior do que sistêmica, tá? Muito maior que sistêmica, e por isso que a gente prefere muito mais, né, utilizá-los do que ficar usando corticoide sistêmico, que são aqueles de tomar, não só de injetar, mas aqueles de tomar na criança que tem indicação de tratamento profilático. E isso se aplicaria também a uma gestante. Claro, a gestação é um período particular da vida e geralmente de uma mulher adulta. Então, acho que isso é bem importante compartilhar, até porque a asma não controlada na gestação está associada, inclusive, por exemplo, e o Edinho vai saber melhor do que eu, com trabalho de parto prematuro, né? Então, isso é importante, tá? Eu tive asma na gestação, na última. E às vezes é aquele paciente que não teve mais crise, não teve mais sintoma de asma por anos. Não sei se foi o caso da Larissa. Né? Foi. E volta nesse momento até, às vezes foi a criança que teve na infância ou na adolescência, ficou anos, né, sem ter sintomas, e num momento particular da sua vida volta a ter sintomas, tá? Isso é bem frequente, e por isso que na infância é dificilmente um pediatra vai dizer que curou a asma para sempre, porque tem outros momentos de vida que ela pode voltar a se apresentar, e não quer dizer que depois vai seguir também. Deixa até eu fazer, então, também um outro parênteses, Magali. É difícil dizer que curou. E quando é que a gente diz para os pais, olha,
o seu filho está com asma? Porque às vezes a criança já está grande, eles chegam na emergência e a gente pergunta: ah, mas ele tem asma? Não, não tem asma. Mas já chiou? Já, chia todo o inverno. Faz Como é que bombinha é? todo inverno, não tem bombinha asma. Faz aquela aerolim todo inverno. E às vezes é o medo do nome, né? Só É às o vezes medo do tem nome. pais que têm medo do nome de chamar de asma, mas não que sejam culpa dos pais, não é isso. Mas tem aquele mito que O mito, bronquite né? O mito. Exato, e envolvendo asma e sibilância recorrente, porque nem tudo que sibila recorrentemente é asma, tá? Então, ou seja, por isso que eu disse, dão várias lives. Mas pegando na parte de asma, então tem um pouco também de mito em relação à terapêutica, né? Com os sprays, com as bombinhas, né? E tem muito mito em relação ao nome. Então, muitas vezes é importante explicar e isso eu pelo menos tento fazer no meu consultório, frente a uma criança com asma, é dizer assim, os diversos sinônimos, sibilância recorrente, bronquite, chiado no peito, né? Então, mais do que o nome, saber o que está acontecendo com o seu filho, se tem algo diferente que possa melhorar a saúde da criança e da família, né? Então, isso é bem, bem importante. E a asma, tem vários desencadeantes para se ter sintomas, e não necessariamente só ter crises, porque tem criança que não tem crises, mas é aquela criança que vai correr e tem tosse. Criança, quando não está resfriada, quando não está gripada, ela tem que correr sem tossir. De acordo? De acordo. Fala um pouquinho disso, acho que é importante, Magali. Bem importante isso aí. Isso é muito importante, porque às vezes a gente só olha a crise, mas a crise é o desfecho final, muitas vezes, daquela criança que já vem com sintomas e que não estão controlados. Então, é importante atentar a isso. A criança tem tosse à noite com frequência, e a frequência não precisa ser todos os dias, né? E teoricamente está fora de gripe de resfriado. Num resfriado é normal que a criança vá tossir, completamente normal. Mas quando a criança está bem, não é normal ela ter tosse noturna. Então, são todos, por exemplo, achados que a gente pode ver mesmo antes de uma crise e que talvez mereçam, sim, tratamento. E tratamento não quer dizer que é para a vida toda. Então, isso é bem importante a gente atentar. A Magali, acho que tu pode falar o que é super importante, que os pais muitas vezes têm o medo de usar o corticoide inalatório ou até mesmo o corticoide spray nasal para o tratamento da rinite e não se dão conta, fala um pouquinho disso para nós, né? Não se dão conta que é muito pior o teu filho ter que usar, né, uma prednisolona, sei lá, 3 vezes no ano do que tu fazer o inalatório, né? Isso acho que é bem importante, porque existe muito medo ainda, mas vai usar corticoide todos os dias. Não, gente, é um pouquinho diferente, é um pouquinho bastante diferente. Fala aí pra nós, Magali. A ação do corticoide inalatório, o corticoide inalatório de bombinha, por exemplo, que é o mais comum, são os sprays, enfim, claro, tem outros dispositivos, né? Turbohaler, inaladores em cápsula, enfim, né? Mas eles têm uma ação mais local do que para o resto do organismo. E quando a gente toma esses xaropes com corticoide, e tem alguns que são, tu olha assim, mas é um antialérgico, mas é uma associação com corticoide. Então, às vezes, não é só a prednisolona, tem outras combinações que incluem corticoide, tá? E que às vezes são piores que a prednisolona. Exatamente. E é só o xarope para tosse. E é só o xarope para tosse. Então, esse uso recorrentemente tem muito mais chance de potenciais para efeitos do que os tópicos locais com ação e fazendo a técnica inalatória adequada, que é muito importante, além de responder ao tratamento, tu tem menos chance de ter um efeito sistêmico. Então, a gente faz de inalar porque a gente quer concentrar na via inalatória. É exatamente por isso que a gente faz. As bombinhas não viciam, né? Elas não aumentam o tamanho do coração, que são mitos bem frequentes que existem. Elas são feitas desse jeito. Não tem efeito em todo o organismo. Né? Já tem estudo mostrando que é super seguro, até mesmo em doses altas, né, Magali? Acho que isso é super importante da gente falar. Na pediatria, o principal para efeito do uso do corticoide inalatório, ou seja, da bombinha preventiva, usada continuamente por um período longo de anos, é uma alteração no crescimento, na estatura final, média de 1 a 2 centímetros, em meninas em torno de 2, tá? Mas isso nesse contexto, né? O uso... E dose bem alta, né? Uma dose um pouco mais alta, mas o tempo também prolongado. Então, muitas vezes, o médico vai poder palpar quando é adequado usar, quando não é adequado, quando dá para baixar a dose, quando aumenta a dose, quando dá para suspender. Mas se sabe, inclusive para asma,
o uso de corticoide sistêmico, esses de tomar, está associado com um desfecho de gravidade e de não controle da doença. E, então, isso é bem importante, né? Essa é uma medida de desfecho, de maior gravidade de não controle da doença. Isso eu acho super importante, né? Porque assim, só bem rapidinho, eu preferiria mil vezes, eu falo isso não só como médica, mas como mãe, que meu filho ou minha filha tivesse 1 centímetro a menos de altura e não tivesse crise de asma, ter que ir para emergência, internar, né? Do que crescer 1 centímetro, né? Isso que eu sou baixinha, é que eu não tenho trauma com a minha altura, eu me dou bem com ela. Mas não tem problema. Não. Mas, Lari, tu também usa bastante corticoide nasal, né? Mas é mais ou menos, vem no mesmo é o mesmo princípio. Exatamente, exatamente. E só para voltar ali uma pergunta que eu acho que eu não respondi, são os desencadeantes de crise. Então, tem os desencadeantes de contato, os desencadeantes alérgicos, mas sim, as viroses respiratórias são os principais desencadeantes de crise de asma nas crianças. E às vezes, eu concordo que às vezes é difícil saber se aquela criança que é pequena e que faz quadros desencadeados por quadros virais, é difícil saber se ela vai seguir no futuro sendo asmática. Por isso que em algumas faixas etárias, para alguns próprios perfis de pacientes, a gente pode, às vezes, ter outras nomenclaturas, mas como eu disse, muito mais que o nome pelo nome, a gente explicar para esse pai, para essa mãe que está angustiado, como é que tende a ser o comportamento, como é que tende a ser a evolução frente aos fatores, a história dessa criança, os fatores de risco dessa criança. Então, tudo também é muito como a gente orienta, até porque a gente, como a Larissa disse lá no início, a gente não tem uma bolinha de cristal. Então, não temos marcadores ainda para saber, com certeza, no futuro, a gente tem algumas pistas, alguns dados que tem um fator maior ou menor de risco, mas nós não temos, às vezes, como saber se aquele nenê vai continuar fazendo crises de sibilância no futuro por outras causas que não infecciosas, né? Isso é muito legal. Aqui no Sul, eu acho que a gente tem essa tradição, assim, de ter o otorrino, de ter, né, o pneumopediatra, porque a gente tem muito mais essas doenças, né? E aí a gente vê o quanto é importante, são detalhes, não sou eu na emergência que vou conseguir, né, dar todas essas orientações. Estão surgindo aqui algumas perguntas também, se existe alguma medicação específica para diabetes tipo 1, não sei se especificamente para asma. Eu acho que deve ser para asma, mas na diabetes mellitus, por exemplo, do corticoide inalatórias são permitidas. O que mais interfere é quando a criança tem crise, tem que usar corticoide sistêmico. Então, se a criança tem diabetes e é asmática, mais um fator relevante é fazer a profilaxia, o tratamento preventivo. Do que ter que usar, que aí mexe muito mais com o controle dessa criança, né? Uma coisa que eu acho importante, gurias, assim, que me lembrei agora de falar, porque a gente fala dos ranhos, da lavagem e limpar nariz e tal, e às vezes os pais, mas ainda continua, quando é que vou me preocupar, né? Então, em geral, aquela criança que tá com muita secreção ficando cada vez mais espessada, mais espessa, mais esverdeada, mais patriota, assim, verde e amarelo, né? A gente começa a se preocupar mesmo, por exemplo, quando fica... Lava o nariz de manhã e sai meio amarelado, isso é super normal. Isso é normal. Tá? Porque ficou aquela secreção parada ali o tempo todo, a noite inteira. Agora, assim, tu lavou, dali 1h30, a criança estava toda trancada, toda obstruída, tu foi lá, lavou de novo, saiu amarelo. Daí depois tu lavou, dali 1h30 de novo, estava tudo amarelo de novo. Bom, aí começa, né, a gente tem que ficar um pouco atentos em relação a isso, porque pode também ter outras questões, né, então... Embora a rinocinusite bacteriana em criança não seja tão frequente, a gente tem as adenoidites, né? Que daí são bem mais frequentes em crianças, que é na adenoide, lá na carninha esponjosa, como muitos chamam, né? Que às vezes ali pode ter contaminação bacteriana, isso também pode aumentar a chance das otites, né? Então a gente vê aquela adenoide cheia de catarro, cheia de secreção, e que aí sim, às vezes a gente tem que usar o antibiótico. E aí o que eu quero dizer assim, não é puxar braço pro assado otorrino, mas é que assim, a gente acaba tendo certas ferramentas que as crianças nos odeiam muitas vezes por causa disso, né? No consultório, que é fazer endoscopia nasal, mas que isso nos ajuda muito, tá? Muito. Por quê? Porque a gente consegue enxergar, a gente consegue ver. O raio-x, a gente não faz mais raio-x para ver se tem sinusite, para ver não sei o que, não se faz hoje em dia. Sei que na emergência a gente fica meio de braço atados, né? Não, a gente não faz. Mas não tem indicação mais. Não, é que eu digo porque a gente recebe muita criança, ele fez um raio-x e tava com sinusite, né? Então, assim, em criança a gente não faz raio-x de seios da face, né? E eu acho isso importante da gente falar, né? Porque a gente tem outras ferramentas, então...
mil vezes daqui a pouco esperar o fim de semana passar, continuar lavando o nariz do teu filho e esperar o Exato. domingo e levar na segunda para o médico assistente avaliar a criança, né? Porque realmente tem coisas que a gente faz que vai nos mudar a conduta muitas vezes, né? Então isso é super importante. E em pediatria, eu acho que vocês vão concordar comigo, muito é clínica, a gente precisa ver, avaliar, às vezes a gente tem que esperar 24, 48 horas, 72 horas para reavaliar. Então, pediatria é muito mais do que os exames complementares, é a gente olhar a criança, é a clínica. A clínica na confirmar. E quem trata a criança, quem faz pediatria, ou qualquer especialidade pediátrica, né? Especialmente essas que lidam com crianças que ficam com essas infecções que podem ter uma evolução para um lado ou para o outro, a gente tem que ser disponíveis para os pais também, né? Então, acho que isso é super importante também, porque isso previne muita coisa, né? Um uso indiscriminado e desnecessário do antibiótico, né? Porque a gente sabe que, e eu entendo completamente, né, Ali, o colega que está lá na linha de frente da emergência, sem dúvida, que não conhece o pai e a mãe, não sabe se vão trazer a criança para ser reavaliada dali 24 ou 48 horas se a criança não melhorar. Então, às vezes, na dúvida, na emergência, muitas vezes a gente acaba prescrevendo o antibiótico. Né? É uma coisa, quando eu fui revisar até o próprio guidelines de otite, dependendo da idade da criança, do estado geral... Não precisa, mesmo sendo otite média aguda, não precisa antibiótico. Olha que maravilha! Imagina tu tá na emergência... Deus, tá com otite, tu não vai dar antibiótico. Eu vou dar antibiótico. Como assim? Aquela médica só pode ser louca. Cara, não vai... Eu tenho, isso é importante, né? Eu tenho impresso no meu consultório. Quem vai lá sabe, né? Eu tenho impresso o guideline da Academia Americana de Pediatria, que até a gente recebeu num congresso, e eu tenho do meu ladinho ali, tá no papel contact, bem bonitinho, dá pra passar álcool entre um paciente e outro. E aí eu mostro, assim, para os pais, ó, tá vendo que não tô inventando, tá aqui, né, o guideline. Porque é isso, crianças maiores, né, de 2 anos, otite média unilateral, sem otorreia, ou seja, que não perfurou o tímpano e que tá em bom estado geral, não precisa de antibiótico, mesmo sendo uma otite bacteriana. Tá. E eu acho que veio uma pergunta exatamente até sobre aquilo que a gente estava falando, assim, na continuação daquela mãe que tem um menininho com diabetes, que ele teve o primeiro resfriado e precisou usar antialérgico além da limpeza do nariz. É que antialérgico tem açúcar. Mas aí é aquilo que a gente estava falando, a maior parte dos resfriados, na verdade, não precisaria usar nada, né, Não precisa, exatamente. Né? O que acaba acontecendo? Algumas vezes, tá? Porque assim, o próprio antihistamínico, quando a gente usa por muito tempo, ele altera o movimento mucociliar, que é o que ajuda também, né? A limpeza das secreções. Então, se a gente usa muito o antihistamínico por um período muito prolongado, num quadro viral, a gente também atrapalha. Então, às vezes pode até piorar. Porque fica com menor batimento mucociliar, que ajuda nessa limpeza das secreções, né? E aí eu confesso, uma coisa que eu faço, eu às vezes dou um antihistamínico mais antigo, de primeira geração, às vezes de noite, numa criança que está tossindo muito pela secreção e sintomática, para a criança dormir um pouco melhor. Especialmente se a criança tiver história de doença atópica, né? E os pais também dormem melhor. Eu já como fiz exceção, isso, né? como exceção. Quem nunca fez isso, ok. Mas como exceção, avaliado, orientado, explicado. Claro, óbvio. É uma cura, né? Não, é assim, ó. Eu que nem digo, gente, não existe xarope para tosse. Não existe, tá? Não existe um xarope eficaz e que funcione, tá? Às vezes é melhor tu dar... Não para essa criança, obviamente, que tem diabetes, mas às vezes é até melhor tu dar um melzinho com limão para criança. Que já tem evidência Exato, quer dizer, que tem evidência científica que o mel funciona depois dos 2 anos de idade. Nos estudos são acima de 1 ano. Os estudos são acima de 1 ano. Cuidado, abaixo de 1 ano tem risco de botulismo, abaixo de 1 tá? ano Então, nunca. por favor, então, mas já tem estudo, né, no Cochrane. De 1 a 5 anos. Então a gente, é melhor tu dar um melzinho com limão da avó, tá? Os estudos são só com mel. Xarope. Né? Sim, mas eu digo melzinho com limão porque, né? Da avó, eu valorizar a avó. Eu sou da geração melzinho com limão, tá? E chá com mel. Meus pais me deram muito. Eu gostava.
Mas cuidem pra escovar os dentes, gente. A gente Ah, pode trabalhar a sim. saúde Pelo dos amor dentes de dessas Deus. crianças. Ai, Pelo não amor vamos de criar Deus. outro problema, E o né? mesmo Eu vale, sempre e o mesmo digo. vale para os xaropezinhos, esses antistamínicos, né? Que a gente, É. que nem a Magali falou, que a gente eventualmente prescreve pra uma criança que está muito sintomática para dormir um pouquinho melhor, mas também caso a caso, não é receita de bolo. Mas também, muitos deles têm açúcar, então tem que Tem que ó, cuidar da escovação. Gurias, queria que, assim, a gente tá indo para os últimos 3 minutos, os Ó. finais, né? Viu como passa rápido? passa voando, sim. Queria que vocês... Ó, a Paty gostou ali, Eu mel, sabia, quase que limão, eu mas falei isso escovação. em homenagem às Eu nossas também ia odontopeds. falar, é em homenagem às Paty, eu nossas sempre super falo. odontos, Não, né? eu sempre falo para os pacientes, assim, né, essa opção, quando tem indicação, resfriado, criança, né, enfim. Mas eu digo, cuida da escovação de dentes. Eu É. sempre falo. Senão depois vai lá para a doutora Paty brigar que não escovou o dente, que aí Tem uma as doutoras manchinha. deram aí um mel. Quem foi essa inconsequente que mandou tu dar mel para essa criança? Não, então eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, brevemente, cada uma. Bem Então, rápido, porque eles nos cortam. conclusão, eles nos cortam, verdade. Como evitar? Quais seriam as dicas de cada uma de vocês, assim? Como evitar essas principais doenças ou as doenças mais comuns do inverno? Tipo, Fica na evitar bolha de novo, não, de evitar forma locais alguma. fechados e com excesso de pessoas, por Fechar exemplo, ambientes né? arejados, acho que isso é o principal. Ambiente Tá. arejado, alimentação saudável, exposição ao sol, tá? Não entrar em Vacinas em contato, dia. vacinas em dia, não entrar em contato com pessoas doentes se isolarem das demais, né? Nas escolas a mesma questão, que eu acho que isso é importante. Máscara, higiene das mãos, etiqueta respiratória, é o que a gente faz e é a mesma coisa que funcionou agora. Tabagismo passivo também, né? A gente sabe que aumenta o risco de algumas doenças, algumas várias, quase todas, doenças respiratórias, né? Então são coisas que é o dia a dia. Aleitamento né? materno, né? Exatamente. Ah, e da otite, gente. Mamadeira, pelo menos Não pode inclinação ser de 45 graus, tá? E o aleitamento materno também sempre tenta deixar a criança um pouquinho mais, mas no leite materno, a sucção, né, no seio, é menos difícil de ir líquido, leite para a orelha média e aumentar a chance das otites. E os estudos para E vão infecções nos seus respiratórias, médicos, isso é um né? fator de proteção, né? Façam suas profilaxias, vão na pneumo, vão na otorrino, vão no seu pediatra para fazer a No seu neuro. profilaxia. Vamos no seu neuro. Vão no Já seu neuro. lembrando que meningite também é considerada uma doença de inverno. A gente falou aqui das doenças respiratórias, né? E também a gente tem as vacinas, a própria vacina do pneumo, né? Acaba protegendo contra as formas graves. Hemófilo. Tanto na respiratória quanto de sistema nervoso central. Então, as coisas estão muito encaixadas aqui. Gurias, queria muito agradecer, vocês duas são maravilhosas. A gente podia ficar aqui a noite inteira falando, mas a gente tem um tempo realmente curto. Espero ter sido uma boa anfitriã. Foi ótima! Ótima! A Ludi que não escute, Ludi também é top, tá, Ludi? Não, vocês viram que eu tô meio loira aqui, nossa, substituindo a super Ludi. E a gente tá Então, sempre gurias, disponível, né, para esclarecimentos isso e aí, que precisar aí. Eu acho que a Tá. gente vai ter, né, mais oportunidades, né? Não vai faltar oportunidade para falar sobre isso. Tá bom, gurias? Muito obrigada, então, Imagina, Palma. beijo. Beijos, Até uma a boa próxima. noite, bom final de domingo para todos nós. Tchau, Bom início de semana e de mês. Ah, Aí. verdade. Tchau. Se agasalhem, se agasalhem. Bom te Pega ver, o Magali. Durmam bem. A Lari eu vejo toda semana, a Magali eu nunca mais tinha visto. Pegue o casaquinho para sair de casa. Isso aí, amanhã todo mundo de casaquinho para não ficar resfriado. Beijo. Beijo. Tchau. Boa, que eu não sei como sair agora, Lari. O que eu faço aqui, tu sabe? Eu acho que tu sai e aí vê se quer deixar gravado e deixa. Acho, eu não sei, eu nunca fiz essa parte. Eu vou sair, aí depois tu vê. Eu vejo. Beijo.